O Produto Interno Bruto brasileiro avançou 1,4% no segundo trimestre, na comparação com o primeiro, segundo informou aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, o PIB teve expansão ainda maior, de 3,3%. Assunto para análise do coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Gustavo Menon. Professor, seja muito bem-vindo aqui com a gente, primeiramente. Tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Tudo bem, sim. Professor, o resultado geral parece que agradou o governo, surpreendeu muita gente, tanto no Brasil quanto aí analistas internacionais. Foi um resultado, de fato, que veio e que deu uma movimentada aí no noticiário essa semana por conta desse resultado positivo, né? Sem dúvidas, Felipe. Estamos falando de mais uma surpresa e toda a equipe do governo, economistas, próprio mercado, iniciativa privada, estão refazendo as contas. Um PIB muito ancorado, puxado pelo setor de serviços e também pela produção industrial, diferentemente em relação ao crescimento econômico brasileiro do ano anterior. Muito puxado pelo agronegócio, pela agropecuária. Há uma mudança no perfil, em termos qualitativos, desse crescimento do segundo trimestre. A título de referência, Felipe, vale destacar não só o crescimento da área de serviços, em torno de 1%, mas também o crescimento da indústria, cerca de 1,8%, e, dentro do setor industrial, a indústria de transformação. Há outros setores pujantes nessa grande economia de serviços, na conformação do PIB brasileiro, por exemplo, o setor da construção civil, que cresceu cerca de 3,5%. E quando a gente olha do ponto de vista da demanda, a gente está falando do aumento do consumo das famílias, crescimento da ordem de 1,3%, e também o consumo do governo. Vale destacar também, Felipe, um aumento substancial dos investimentos, um aumento aí da ordem de 2,1%, e das importações, como a gente está falando aqui de uma dependência em relação a determinados produtos, em relação a mercadorias com maior valor agregado, há sim um aumento, digamos, proeminente na área de importações. Se não fosse o baixo crescimento, essa queda, exatamente esse movimento de contração da agropecuária, os números seriam ainda melhores. E, portanto, as expectativas são expectativas altamente positivas para esse ano, já que estamos adentrando nesse segundo semestre, onde, do ponto de vista internacional, perceba, Felipe, que nós estamos na contramão, em meio a tensões geopolíticas, em meio à guerra na Eurásia, em meio aos conflitos no Oriente Médio, às disputas comerciais entre China e Estados Unidos. O Brasil apresenta bons números na formação de um capital bruto fixo, no sentido de elevar essa capacidade produtiva. Precisamos estar atentos também nas políticas do Banco Central, agora sob nova direção, e obviamente que devemos sustentar, pelo menos essa perspectiva, devemos trabalhar para isso, esse crescimento duradouro, sustentável e com baixos índices inflacionários. Eis aí um desafio para o governo brasileiro nesses próximos meses, onde precisa lidar também, Felipe, com uma série de agendas. Os efeitos das mudanças climáticas, algo que será discutido, por exemplo, no G20, a transição energética justa, esses movimentos e iniciativas de descarbonização, no sentido de adotar projetos e uma série de políticas na área de economia verde. E vale lembrar que esse crescimento no segundo trimestre de 1,4% do PIB veio acompanhado também em meio às tragédias no Rio Grande do Sul. Como que, do ponto de vista em relação a essas mudanças climáticas, a gente sofreu esses efeitos da tragédia num dos principais estados da federação. No entanto, um crescimento que atende a certas expectativas e que foi, de fato, uma surpresa para a economia nacional. Vamos aguardar os próximos meses, os próximos trimestres, torcendo exatamente para esse crescimento duradouro
sustentável e inclusivo. Isso, professor. Agora, vale a gente só destacar aqui também, como a gente fala em um canal do agronegócio, que enquanto o PIB nacional subiu, né, o do setor do agronegócio teve queda aí de 2,3% nesse mesmo período do segundo trimestre, na comparação com o primeiro trimestre. O desempenho negativo ele já era esperado, né, professor? Alguns analistas, representantes do setor já esperavam, por uma série de fatores, esse resultado. Chega a acender algum sinal de alerta? O que podemos interpretar, então, desse desempenho do setor dentro da participação do PIB? Verdade, Felipe. Quando a gente olha para o setor do agro, quando nós comparamos esses indicadores, esses números em relação ao crescimento econômico do PIB brasileiro no ano passado, a gente tinha um PIB muito ancorado no crescimento da safra, e sabemos que nesse segundo trimestre, sempre a safra é menor em relação à produção dos primeiros meses. Obviamente que se nós tivéssemos um crescimento do agronegócio, esse PIB seria ainda melhor. Agora, vale a pena destacar que o agronegócio brasileiro está nesse movimento, então, se pensar não só plataformas de modernização, essa atuação que nós sabemos pujante diante do mercado internacional, mas como, então, ligar esse alerta que você mencionou em relação a esses impactos das mudanças climáticas, Felipe. A título de referência, percebam que estamos falando aqui num movimento de fortes períodos de estiagem. Mais do que isso, a gente também está vivenciando esses impactos das queimadas, outros fenômenos climáticos que impactam diretamente no produtor e nesse grande campo do agronegócio brasileiro. Precisamos, sim, conciliar esse crescimento econômico brasileiro com a retomada da nossa produção agropecuária. E aí, para isso, é importante não só enfrentar essas iniciativas em relação a uma transição energética justa, projetos de economia verde, mas exatamente no sentido de fomentar a produção no campo, para que essa produção possa escoar e possa, de certa forma, complementar esse crescimento do PIB brasileiro. Acredito que essa perda, esse movimento de contração, Felipe, de 2,3%, foi até, digamos, menor do que o esperado. Existia uma série de projeções pessimistas em relação ao agronegócio, e agora, no segundo semestre, é provável que nós tenhamos um salto, uma retomada do crescimento nesse setor, que é fundamental para a composição e para o desenvolvimento da economia brasileira. Essa é a nossa torcida, professora. A recuperação do agro, a gente está sempre querendo fechar os ciclos com números positivos, é a nossa torcida. Quero agradecer demais a sua participação com a gente mais uma vez aqui no Agronotícias, desejar um ótimo restinho de semana, um bom fim de semana. Voltaremos a conversar sobre um novo assunto na semana que vem, professor. Muito obrigado, Felipe. Bom trabalho a todos os nossos telespectadores e um bom final de semana a todos do AgroMais.